Oi, eu sou Salisa, eu sou artista e fui selecionada para realizar uma pesquisa do Man Capacete, é uma bolsa de pesquisa de 6 meses. O meu projeto se chama Passando pela Peneira. Então eu trabalho a peneira como uma ferramenta conceitual, porque eu passei pela peneira dos produtores culturais, então agora eu faço o processo de passar a minha peneira pelo museu. Eu entendo que a colonização ela passa pelas relações, não é algo que fica somente no espaço expositivo do museu. Então, a peneira ela mexe com estruturas, então eu procurei como funcionam as estruturas do museu dentro desse processo de alimentação, que é quem come o que, quem serve quem é servido, o que se come, em qual espaço, em qual situação. Então eu fiz também uma pesquisa dentro do acervo do museu para ver o que tinha de material relacionado com arte e alimentação e tento propor algumas mudanças estruturais dentro desse contexto, entendendo como funciona essa cultura alimentar dentro do território do museu. O meu eixo de pesquisa ele é Museu e Biodiversidade, então eu frequentei o museu, fui no acervo, fiz uma proposta também em que a gente fez um piquenique com a equipe do museu e foi o que dava para fazer dentro desse contexto que a gente está. E foi muito bonito também. É uma pesquisa que está em processo, mas que atravessa não somente o espaço expositivo, entendendo que a arte acontece em outros espaços também e que as relações carregam muito da colonização. Então, agora eu passo a minha peneira pelo museu e tento propor mudanças estruturais, que é o que a peneira provoca, né? Ela tem um movimento de mexer com as estruturas e fazer um processo de refinamento para passar por essa peneira. Então, essa é o conceito da minha pesquisa e o que eu tentei fazer nesses meses no museu. Meu nome é Ana Rocha, eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo, e vivo na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu tenho formação em artes visuais e atualmente eu faço pesquisa de doutorado em artes na UERJ. Eu tenho feito um trabalho bastante híbrido entre arte, educação, crítica e curadoria de artes visuais, por conta de um interesse em tentar diluir alguns limites que são mais ou menos naturalizados entre esses campos. E o interesse maior da minha pesquisa é refletir sobre as práticas e poéticas de artistas negros no contexto das artes visuais. Dentro do programa de pesquisa do Man do Capacete, a minha pesquisa está no eixo de arte africana diaspórica, né? E o meu projeto pretende produzir alguns apontamentos a respeito da curadoria, né, a partir de uma perspectiva das encruzilhadas e, portanto, de uma perspectiva africana, né? A maior referência para esse pensamento tem sido o trabalho da professora Leda Maria Martins, né, que vai refletir sobre encruzilhada, e ela vai destacar dois pontos que são importantes. Primeiro, ela vai pensar a encruzilhada como um território simultaneamente material e imaterial, é um território de trânsitos, um lugar de criação que vai permitir a manutenção das vidas negras e africanas na diáspora. E, por outro lado, ela vai propor a encruzilhada como uma lente, uma ideia que possibilita que a gente faça uma leitura, ou várias leituras, né, leituras diversas, das imagens que vão emergir desse território das encruzilhadas, né? Então, eu estou propondo e pensando a encruzilhada como uma tecnologia, né, que pode nos ajudar a pensar a curadoria nas artes visuais mais como um dispositivo que vai dar lugar para uma série de relações, né, e menos como uma seleção prévia e exibição de obras, né.
E a pesquisa ela tem sido marcada por muitos encontros, né, principalmente encontros com as presenças negras daqueles artistas que compõem as coleções que estão no MAM, né? Desde o começo eu tenho feito uma incursão nos documentos referentes às coleções do MAM, a coleção Gilberto Chateaubriand, a coleção Manrio e a coleção Joaquim Paiva, com o desejo de tentar entender como as curadorias têm convocado esses artistas e esses trabalhos para compor as exposições que passaram pelo MAM desde 2012. Olá, o meu nome é Maria Lucas, sou uma das atuais pesquisadoras da residência MAM Rio Capacete. O meu projeto ele se chama Trava News. Bom, esse projeto ele nasce de uma busca por uma reconfiguração de um imaginário social alocado nos corpos, nas corpas de nós, mulheres trans e travestis, sobretudo na grande mídia brasileira. Óbvio que muito impulsionada por esse acontecimento das fake news que estão afundando o nosso país. Muito inspirada por uma obra que chama Museu Travesti del Perú, de uma bicha que chama Giuseppe Campuzano. Então eu penso que, como artista, né, porque é nesse campo da arte onde eu me profissionalizei, onde eu venho trabalhando, me interessa muito menos explicar e muito mais confundir. Então é sobre construir imagens, textos do antes, do agora e do futuro, não pensando numa ficção, mas pensando numa fricção entre o que existe e o que deveria existir. É sobre ocupar espaços de poder, é sobre protagonismo travesti. Porque sempre que a grande mídia nos retrata, quando nos retrata, né, é num lugar de deboche, é num lugar de violência, é num lugar de marginalização. Nesse processo, me interessava inicialmente em retirar minha assinatura artística, construir imagens e textos e compartilhar, assim como as fake news, mas no caso as Trava News, pelas redes sociais. Acontece que desde o ano passado venho num processo de documentação. Né? Eu retifiquei o meu nome e meu gênero em todos os meus documentos no ano passado. Então, venho nesse processo também com a escrita, né? Trabalhando e investindo nos campos da crítica, no campo do gênero ensaístico. Atualmente tenho começado também a escrever o meu primeiro romance e estou lançando o meu primeiro livro. Então, esse lugar, né, de escrever ou de transcrever, de se escrever, tem me interessado muito porque eu sou uma travesti carioca, favelada, filha de uma empregada doméstica nordestina, no Rio de Janeiro, passando por lugares como a academia e o campo das artes, que são campos que não são construídos por nem para as minhas, ou as tantas que fui e serei. Então, criar um risco, criar um rabisco nessa história tem me interessado. Mas tem me interessado também rabiscá-la, escrever o meu nome e de muitas outras. Nesse processo, tenho realizado essa pesquisa e construído imagens, na verdade colagens, né, com esses devires do que deveria ser e do que poderia ser. Comecei a construir um diário de bordo, né, com a minha pesquisa, com o que eu leio, com o que eu escrevo e o que eu sinto. Então também é sobre um ensaio-corpo, é um corpo de um ensaio crítico. Mas comecei a entender que me interessa assiná-lo, que me interessa ter esse diário não como um diário de bordo, mas como um diário de borda, no sentido de que sempre somos colocados e colocades à borda, à margem, na marginalização. Então, bordar essa escrita e recortar e recolar essas imagens.
talvez seja uma maneira de explicar esse meu processo artístico e de pesquisa na residência, né? No sentido também que é isso, é um projeto em residência. Então, ele já está muito diferente do que ele foi ou do que ele poderia ser, e estou nesse desenvolvimento dele. Muito obrigada. Meu nome é Jahuri Cadivel, sou nascido no Rio de Janeiro e pertenço aos povos Terena e Cadivel, daqui do Mato Grosso do Sul, de onde eu estou falando agora, em Campo Grande. Meu projeto de pesquisa, submetido ao programa de residência MAN Capacete, foi intitulado Perspectivas Audiovisuais Indígenas em Movimento. E ele foi uma decorrência da pesquisa de mestrado em Antropologia Social no Museu Nacional, na qual eu retratei a vida do meu pai, tecendo ela com a história de vida da minha família e a dos povos Terena e Cadivel, daqui do Mato Grosso do Sul. E meu pai veio a ser o primeiro ator indígena no cinema brasileiro. E através dessa pesquisa, eu fui vendo que os indígenas eles começam a emergir nas telas, no cinema brasileiro, a partir do final dos anos 70, não mais sendo brancos pintados para representar a gente indígena. E essa pesquisa tinha um intuito inicial de ser um artigo, um ensaio, comentando de um modo amplo, né, tentando fazer uma síntese dessa história indígena no cinema brasileiro, sendo iniciada com filmes como Raoni, como Terra dos Índios, nas quais o povo indígena faz a sua reivindicação, não querendo exatamente falar de Brasil, mas das suas terras. Em seguida vem esse momento no qual meu pai protagonizou Abaeté, A Semente da Vingança, Quarup, Hans Staden e outros filmes, também com a chegada do vídeo nas aldeias, fomentando o que hoje floresce muito, né, no século XXI, realizadoras indígenas, diretoras e diretoras de vários povos. E o meu intuito era sistematizar uma visão sobre essas transformações, e em algum momento fui até estimulado em pensar numa mostra, numa exibição, né, uma série de exibições, a partir da Cinemateca do MAN. Não sei se por razões institucionais isso vai chegar a ocorrer, mas a minha pesquisa teve esse objeto e esse objetivo de descolonização do imaginário, da imaginação sobre os povos indígenas através do cinema, através, sobretudo, do protagonismo dos indígenas nas telas. Também tenho essa vontade, tinha essa motivação de cruzar com o cinema produzido por indígenas em outros países da América Latina, como na América do Norte. E vamos ver se vai ser um ensaio, quem sabe uma mostra, o que vem dessa pesquisa. Olá, eu sou Érica Lemos Pereira, mulher negra e gorda, cria do bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Sou bacharela em História da Arte pela EBA UFRJ e licenciada em Artes Visuais pela CEUCLAR. Tenho experiência no campo da arte com curadoria, educação e pesquisa. Olá, eu sou Gustavo Barreto, eu sou criado do subúrbio, né, da Zona Oeste. Sou licenciado em Artes Visuais pela UERJ, onde eu faço mestrado pelo PPG Artes.
Tenho passagens também pela arte e educação em algumas instituições na cidade, curadoria, que são meus 2 polos de interesses, e políticas culturais. A nossa pesquisa tem como objetivo a história da educação no Manrio e como finalidade investigar a criação e o desenvolvimento do setor de educação no Manrio, enquanto núcleo multiplicador da arte e da educação em escala local e nacional, tendo como foco o protagonismo das diversas educadoras que fizeram parte do museu, em diferentes períodos, contextos e gestões. E, tendo em vista isso, nós temos como objetivos mais específicos, né, investigar a história da educação do MAN como um todo, e, ao longo disso, criar categorias para sistematizar a pesquisa, para a gente criar, ao longo, cronologias, à medida que a pesquisa for avançando, e para que a gente possa criar uma cronologia sobre educação museal, dentro dessa educação maior do MAN, tendo em vista justamente as pessoas que passaram por lá e os vários projetos pedagógicos que o MAN teve ao longo de sua existência, né? Agora nós vamos destacar como foi o processo da pesquisa. Da minha parte, eu gostaria de destacar que, por mais que a educação seja uma das funções dos museus na contemporaneidade, nós notamos que as atribuições e execuções das diferentes concepções pedagógicas mudaram bastante ao longo dos anos, o que dificultou a criação de categorias comuns para a escrita da cronologia. Também é importante destacar que a parte investigativa com o setor de arquivo foi fundamental para expandir o escopo do projeto. Por outro lado, uma questão vivenciada por mim, e que eu creio que por todas, todos e todos pesquisadores do Mancapacete, é como o tempo imposto pela pandemia alterou as nossas agendas. O fator tempo, né, e o fator categoria, né? Então, só para ter uma noção, né, o nosso trabalho é uma espécie de quebra-cabeça, né? Não tem uma sequência no setor de pesquisa sobre a educação museal. Ela tá inserida em outros guarda-chuvas, né? Eu me concentrei mais vendo justamente o setor de cursos e eventos, e eu digo que é um quebra-cabeça porque, às vezes, uma informação isolada que você encontra na década de 60, mais à frente ela vai fazer sentido. Então, é um grande entender essa composição que não é dada também, né? Então, é um desafio também, mas um desafio válido, né? Obrigada, Man. Obrigada, Capacete. Esperamos que a nossa pesquisa mobilize mais e mais educadoras e pessoas interessadas pelo tema. Obrigado, Man. Obrigado, Capacete. Olá, boa tarde, bom dia a todas e todos. Meu nome é Caio Calafate, sou arquiteto e urbanista, formado pela PUC do Rio de Janeiro, onde eu também fiz o mestrado. Atualmente faço doutorado na ESG da UERJ e sou professor de projeto no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Santa Úrsula. Sou sócio do GRUA, Grupo de Arquitetos, junto com o Pedro. Bom, oi, tudo bem, todo mundo? Eu sou Pedro Varela, arquiteto, formado pela FAO-FRJ, instituição na qual eu fiz o meu mestrado também. Dou aula de projetos de arquitetura e toco o GRUA junto com o Caio Calafate. O GRUA é um escritório de arquitetura baseado no Rio de Janeiro que fundamenta sua prática a partir de 3 pilares fundamentais: ensino, pesquisa e projeto. E é nessa interseção, na interseção entre esses 3 campos, que a gente procura delimitar a nossa prática. Desde outubro, nós somos bolsistas da residência Mancapacete, selecionados no eixo Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, do Parque do Flamengo. Projeto que a gente escreveu, foi contemplado com a bolsa. Está interessado em pensar a construção desse grande chão artificial, onde está assentado o museu, um chão que é resultado de uma série de processos de transformação geomorfológica na cidade do Rio de Janeiro, especialmente o desmonte de uma série de morros na região central,
Morro do Castelo, Morro do Santo Antônio, Morro do Senado, aterramentos sucessivos que geraram esse imenso sítio, né, que nos interessa estudar. Então, a gente está pesquisando no museu já há alguns meses, interessados em estudar um pouco a história de construção desse chão, né, em que medida esse chão, a própria construção do museu faz parte da própria construção desse chão também. E desde outubro do ano passado, né, de 2020, quando a gente foi contemplado com a Bolsa de Pesquisa Manco Capacete, a gente se lançou num processo de escavação dos documentos históricos e relatos e depoimentos sobre essa relação do museu com o chão, com o seu chão. E nesse sentido tem sido muito interessante visitar o acervo do MAN, conversar com as pessoas que fazem parte dessa instituição e entender um pouco os sentidos desse chão, precisamente no aterro do Flamengo. E acho que interessa pensar, né, e trazer aqui para o debate o fato de que essa matéria da qual é feita o aterro, ela é proveniente de desmontes dos morros da região central do Rio de Janeiro, sobretudo do Morro do Castelo. Então existe, né, uma movimentação de matéria que faz com que seja possível esse sítio imenso, artificial, que hoje nem parece, mas que é construído pelas mãos de homens e mulheres, através dessa ambiciosa operação de movimentação de matéria, que, como a gente sabe, traz consigo uma série de violências com os povos que habitavam os territórios que foram desmobilizados para que esse outro território fosse construído. Então é um pouco nessas contradições e nesse caminho de pesquisa que a gente vem se inserindo e buscando muito extrair significados dessa relação do edifício, da arquitetura, do Museu de Arte Moderna com o chão. E também, por um lado, se essas violências, né, apagaram uma série de memórias de pessoas, essas violências também apagaram e transformaram, né, uma série de ecossistemas, né, e o solo desse sítio, né, onde está assentado o MAN, né, nos interessa pensar ele como a produção, né, como que a construção desse aterramento é simultaneamente a produção de uma ausência em outra região da cidade, né, o que veio a se configurar como uma cultura, né, de transformação de cidade no Rio de Janeiro que se perpetua até hoje, né. Então, a gente encontrou uma série de documentos históricos muito interessantes e potentes para pensar e no final da residência a gente vai lançar algumas propostas para o museu, né, relativas a esse tema. Bom, era isso. Espero que vocês curtam aí o que vem pela frente. Fiquem ligados no MAN Capacete, que em breve vai haver a publicação de todas essas pesquisas que se desenvolveram no âmbito do programa MAN Capacete. Oi pessoal, meu nome é Bruna Camargos, eu sou educadora e pesquisadora. Estou atuando nesse momento no programa de residência MAN Capacete, no eixo Arte e Pedagogia, e vou contar um pouco para vocês de como está o desenvolvimento desta pesquisa e o processo no qual me encontro nesse momento. Bom, essa é uma pesquisa que tenta refletir a partir da prática como educadora, então tenta fazer registros e também construir um pensamento crítico a partir das minhas vivências e observações e a partir das vivências e observações de outros colegas na prática da educação museal. Eu sou historiadora, mestre em História Social da Cultura e público tardio de museus. Então isso é importante para a gente entender de onde parte essas motivações. Eu tenho construído a minha experiência profissional na relação entre arte, educação e cultura no terceiro setor e nos últimos anos com a prática de educação em museus.
A partir disso, as minhas inquietações, elas estão centradas aí nessa agenda com os públicos e nas agências dos públicos com as instituições culturais e os museus de arte contemporânea. Bom, nessa pesquisa que eu estou olhando para a educação museal, eu olho para esta educação a partir de uma relação territorial e a partir da construção com esses públicos que estão diretamente sendo impactados pelo museu em seus programas de extensão da educação para fora do museu, em seus programas de educação internos ao museu, né? Como o museu se transforma num agente de uma rede em que ele é perpassado e em que ele perpassa a comunidade. Bom, além dessas questões que estão aí, né? O que são essas agências, o que a gente pode entender como democracia cultural, como essas instituições vão definindo suas comunidades, seus territórios e criando relações que estão para além do engajamento de público, mas sim de uma construção efetiva de experiências de museus e de arte com estes públicos. Eu estou olhando atualmente para 4 instituições. Essa é uma pesquisa que está levantando uma série de insumos com a intencionalidade de se transformar em um projeto de pesquisa de doutorado. Estas instituições que eu estou olhando atualmente e que eu espero aí no avançar, né, num doutorado, que a gente vai ter mais tempo, que ela incorpore outras instituições. Mas atualmente essas instituições que eu estou olhando são 4. Uma é o Museu de Arte do Rio, que é uma instituição que eu tive uma atuação direta como educadora, responsável pela agenda com o território, pela relação de agenciamento com a região portuária do Rio. O ManRio, no seu programa atual, então, como este museu tem construído sua agenda, a partir de que critérios e de que conceitos, qual é a concepção de museu que perpassa o atual programa do MAN, e como também essas outras experiências que eu estou olhando podem colaborar com essa construção de uma nova agenda para o ManRio. Além disso, eu estou olhando para a instituição que é o Galpão Bela Maré, que está situado na Maré e que tem uma agenda super importante de criação com o território e que está pautando aí uma série de experiências estéticas em arte contemporânea a partir das agendas e urgências do território, e o Museu de Arte Contemporânea da Universidade Nacional do México, que é o MUAC. Bom, a partir dessas experiências eu estou me perguntando, então, não só como a gente está construindo comunidade e território, mas também quais são as agendas, as agências e os agentes envolvidos nessas relações e o que a gente tem aprendido também, né, com esses públicos, com esses projetos, com essas experiências de educação, se a gente tem conseguido incorporar institucionalmente esses aprendizados, inclusive em experiências mais horizontais de construção do conhecimento e de construção da memória. Bom, então, se ela está olhando como pesquisa para as agendas externas, para esses museus mais porosos, para uma pauta de democracia cultural, né? Eu estou olhando também internamente para entender como se dão essas relações de colaboração entre os diversos profissionais que trabalham no museu na relação com seus territórios. É isso. Em breve, mais notícias sobre essa pesquisa que tem acontecido hoje, ora olhando documentos de arquivo do MAN, do MAR, principalmente, do Galpão Bela Maré e do MUAC, mas também e principalmente na experiência com entrevistas virtuais nesse momento, porque esses saberes muitas vezes dos desafios, dos limites e das tensões e das superações, elas se encontram com esses sujeitos que tiveram diretamente envolvidos na prática. Então essa pesquisa também é uma tentativa de construir esses registros. E eu estou entrevistando esses educadores, gestores, coordenadores que tiveram agências diretas com esses projetos. É isso, até mais.